Olá! Na aula de hoje nós vamos modelar um armário utilizando as ferramentas, principalmente retângulo, empurrar, puxar e a fita métrica que nós já utilizamos em outras atividades, mas nós vamos utilizar com mais intensidade nesta atividade. Além disso, nós vamos ver o conceito, trabalhar com a ferramenta etiqueta, que em outras versões do SketchUp é conhecida como camadas. Vocês vão observar que essa atividade, nós não vamos modelar as peças separadas e depois sair montando. Nós já vamos modelar as peças na posição em que elas vão ficar. Observem isso porque é uma prática muito interessante na hora que vocês forem modelar os objetos no SketchUp. Vamos começar fazendo um retângulo com a medida de 20,500. Esse retângulo vai dar origem a lateral do armário. Esse retângulo corresponde à espessura da chapa do armário e agora nós vamos fazer a sua altura, que terá 2.000 milímetros. Agora vamos clicar 3 vezes, selecionar todos os elementos, faces e arestas da nossa peça, clicar com o botão direito e criar componente. Vou dar o nome de lateral e OK. Finalizamos essa peça e agora nós vamos fazer uma cópia desta peça para a direita, distando 800 milímetros. Para nos orientar melhor, eu vou utilizar a ferramenta fita métrica. A partir desta aresta inferior, eu vou criar uma linha guia, clico, vou mover o mouse para o sentido, para a direção que eu quero, e vou digitar 800 milímetros e Enter. Agora, a minha peça já está selecionada, eu vou usar o orbitar para colocar numa posição melhor, para eu poder visualizar, e vou utilizar a ferramenta mover para poder fazer a cópia desta peça para esta outra posição. O meu ponto de referência vai ser esse pontinho aqui, ó, tá? Vou clicar neste ponto, não é esse daqui deste lado, é esse daqui. Clico, vou deixar alinhado aqui no eixo vermelho, apertar o CTRL do teclado para indicar que é uma cópia, continuo deixando alinhado, vou trazendo, quando chegar aqui, ó, na interseção da linha guia com essa linha tracejada vermelha, que é paralela ao eixo vermelho, eu vou lá e clico para definir a posição final da minha cópia. Com isso, eu tenho as duas laterais, distando uma da outra 800 milímetros. Vou colocar aqui, não, vocês não precisam colocar esse dimensionamento, eu só vou colocar para vocês visualizarem. Okay? Vamos fazer agora o fechamento entre essas peças, tanto aqui embaixo quanto em cima. Eu vou posicionar a câmera de forma que nós possamos enxergar essas extremidades aqui das laterais. E com a ferramenta retângulo, eu vou clicar nesse cantinho, ou poderia ser neste, ou neste, ou neste. Tanto faz, qualquer um dos cantos. O que importa é, cliquei nesse canto, agora eu vou trazer para o canto oposto. E vou pegar, clicar novamente. Com isso, eu fiz aqui a face que vai dar origem a esse fechamento. Observem que agora eu não precisei digitar as medidas, justamente porque eu já estou modelando, considerando essa minha peça principal, que foi a lateral. Vamos agora dar espessura para essa peça com a ferramenta empurra e puxa. Clico, vou puxar, digitar a medida aqui, que é de 20, e vamos clicar 3 vezes com a ferramenta selecionar, clico com o botão direito, vou criar o componente, vou dar o nome de fechamento. Ok. A peça aqui superior é idêntica a essa, logo nós vamos fazer uma cópia. Com o quê? Com a ferramenta mover, que nós já vimos. Vou clicar aqui com a ferramenta mover, vou escolher um ponto de referência. Para facilitar o trabalho, eu vou escolher qualquer um desses pontos aqui de cima,
Por que os pontos de cima? Vou clicar aqui no de baixo só para vocês verem. Vou clicar, apertar o Ctrl, o que acontece? Ó, aí o outro ponto de referência seria essa extremidade. Aí eu teria que depois fazer isso aqui, para poder ajustar, colocar a peça no seu lugar. Teria que pegar esse pontinho aqui de cima e trazer para a posição correta. Para evitar isso, eu já posso pegar o ponto correto desde lá de baixo. Então, seleciono a peça com a ferramenta Selecionar, venho com a ferramenta Mover, clico nesse pontinho aqui, ou pode ser neste, ou neste, contanto que seja nessa parte, nessa face superior. Clico, aperto o Ctrl, vou utilizando o Pan, ou seja, o Shift, a bolinha do meio do mouse. Quando eu chegar aqui, ó, em cima, eu vou lá e clico. Chegou naquele ponto, nesse auxiliar de desenho aqui, extremidade, clico. A peça está posicionada. Vamos utilizar a ferramenta fita métrica para posicionar as prateleiras, para definir a posição das prateleiras internas aí do nosso armário. Para isso eu vou usar a ferramenta Orbitar para poder colocar o observador, a câmera, em uma posição de forma que seja possível enxergar essa parte interna do nosso armário. Com a ferramenta fita métrica, para criar linhas guia. Eu vou clicar em qualquer lugar em cima desta aresta, sem ser nas extremidades, tá? Qualquer lugar aqui em cima da aresta, clico. Vou deixar aqui orientado no eixo azul para baixo e vou digitar a medida que é de 500 milímetros. A partir dessa linha guia, nós vamos clicar, puxar aqui para baixo e digitar a espessura que vai ser de 20 milímetros. E agora, desta última linha guia, vamos puxar novamente e digitar a medida que será 500 outra vez. Com as linhas guias, nós vamos poder agora posicionar a peça corretamente. Eu preciso modelar esta peça aqui, fazer um retângulo, depois empurrar, puxar? Não, porque esta peça vai ter exatamente essa dimensão aqui dessa peça que já foi feita. Então, vou selecionar a peça, vou utilizar a ferramenta Mover, vou clicar nesse ponto aqui de cima, clico, aperto o Ctrl do teclado para indicar que é uma cópia e vou trazendo para a posição que eu quero, sempre utilizando os comandos de visualização. Vou orbitar, apertar o botão do meio do mouse, o Shift, o panorâmico, que é apertando o botão do meio mais o Shift junto, até eu visualizar aqui a interseção desta aresta da lateral com a linha guia que foi criada. Chegou, eu clico. Mesma coisa agora, vou clicar neste ponto aqui, ó, Ctrl para indicar que é uma cópia, e vou trazer novamente para cá, ó, agora na linha guia de baixo. Criamos as nossas duas divisões internas, duas prateleiras aí. Vamos posicionar a câmera de forma que nós possamos enxergar essa parte interna inferior aqui do armário. Então, eu estou enxergando esta peça e esta lateral. Com a ferramenta fita métrica novamente, eu vou puxar uma linha guia a partir desta aresta aqui, lembrando, não puxar das extremidades, mas da aresta. Deixar alinhado para baixo, no eixo azul, e vou digitar 450 e Enter. Nós vamos fazer uma cópia, o mesmo procedimento que foi feito anteriormente. Vamos fazer uma cópia, já está selecionado minha peça. Vou clicar neste ponto aqui de cima. Ctrl para indicar que é uma cópia e vou trazer aqui para a minha linha guia. Essa peça que nós acabamos de copiar, nós vamos precisar fazer algumas alterações. Porque bem aqui vão ficar as portas e aqui na parte de trás o fundo. Logo, nós vamos precisar empurrar criar o espaço. Logo, nós vamos precisar criar um espaço para encaixar as portas e o fundo. Como eu faço isso? Com a ferramenta empurra e puxa. Empurrar, puxar. Eu vou clicar aqui, e puxar, empurrar. É isso? Não vai dar certo, porque, tá vendo? Vai aparecer o símbolo de proibido.
Eu preciso, para fazer isso, acessar as arestas e faces do componente. Então, vou clicar 2 vezes. Agora sim, com a ferramenta Empurra e Push, eu vou trazer aqui sobre esta face e vou empurrar. Só que o que acontece? Ó, como é um componente, vai alterar todas as outras instâncias desse mesmo componente. Logo, antes de fazer isso, o que é necessário é o seguinte. Eu preciso selecionar, clicar com o botão direito e tornar único. Quando eu faço isso, esta instância agora está desassociada dos outros componentes. É como se fosse um novo componente. Eu posso entrar, vir aqui em Empurra e Push, ter acesso aqui às faces e arestas e agora sim empurrar 20 mm. A mesma coisa eu vou fazer aqui atrás, 20 mm. Usei o orbitar, empurrei 20 mm na frente, 20 mm atrás. Terminei, agora eu posso sair aqui com a ferramenta selecionar, posso clicar aqui fora ou apertar o ESC do teclado, tanto faz. Vamos fazer o fundo do armário. Para isso, vou utilizar o orbitar, vou girar a câmera de forma que nós possamos enxergar essa parte de trás. E com a ferramenta retângulo, nós vamos clicar ou nessa extremidade ou nessa, qualquer um desses pontos aqui. Ó. Não é daqui de fora, tá, pessoal? É interno. Vou clicar e trazer para o ponto oposto. Observe que eu não estou precisando digitar as medidas, justamente porque nós já estamos modelando as peças onde elas vão ficar. Com isso, poupa muito tempo de modelagem. Nem sempre isso é possível, mas sendo possível, é bem interessante fazer essa metodologia de trabalho. Vou clicar agora com a ferramenta Empurra e Push. Vou clicar nesta face. Vou mover o mouse para dentro do armário, para indicar que é para este sentido que eu quero criar o volume, ou como uma outra forma de chamar é extrudar. Vou digitar a espessura, que é de 20 mm, e Enter. Criamos aqui, ok. Vou aqui com a ferramenta selecionar e clicar 3 vezes. Cuidado com isso aqui, ó. Eu posso ter, beleza, selecionei, está tudo certo. Aí eu vou usar o orbitar, o que aconteceu? Ó? Eu não cliquei 3 vezes, eu cliquei somente 2 vezes. Acabou que não selecionou essa peça aqui. Então eu vou clicar agora 3 vezes novamente. Agora sim selecionou todas as arestas e faces da peça que nós pretendemos modelar, que é o fundo. Selecionou, clico com o botão direito, criar componente, vou digitar aqui fundo. Vamos agora fazer as portas. Novamente, venho com a ferramenta retângulo e vou clicar neste canto ou neste canto, tanto faz. Poderia ser nesse também, enfim, um dos cantinhos aí. Vou clicar e agora não é no extremo oposto. Por quê? Senão vou fazer uma semelhante ao fundo. Eu quero fazer duas portas, 2 folhas aqui para fazer o fechamento da parte inferior do armário. Então eu vou deslizando ao longo desta aresta aqui, ó, até encontrar este auxiliar de desenho aqui, ó, ponto mediano. Na hora que encontrou, eu vou lá e clico, porque ele marca justamente a metade desta aresta. Encontrou, eu fiz aqui, fechou fez a face. Agora nós precisamos dar uma espessura para essa face com a ferramenta Empurra e Push. Vou clicar, não precisa ficar segurando o mouse, sempre digo isso. Empurra para a direção que a gente quer criar a espessura, extrudar, e vou digitar a espessura que é de 20 mm e Enter. Agora venho com a ferramenta selecionar, clico 3 vezes, ó, selecionou tudo, clico com o botão direito, criar componente, vou colocar o nome de porta. E ok. E a outra porta? Preciso refazer todo esse passo? Não. Ela vai ter exatamente essa mesma medida. Então, posso vir aqui com a ferramenta mover, clico em um ponto de referência, nesse caso vou clicar aqui embaixo, mas poderia ser aqui, aqui. Clico,
Ctrl para indicar que é uma cópia, trago para uma posição de destino. No caso, é bem aqui, ó. Este é o meu ponto de referência. Com isso, nós terminamos de modelar o nosso armário. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos enviar essas partes, cada uma para uma determinada, o que antes nós chamávamos de camada, e agora nós vamos atribuir uma etiqueta, uma tag, a cada uma dessas partes, dessas peças que compõem o nosso armário. Vamos procurar o símbolo, o ícone de etiqueta, tags, clico, e nós vamos criar essas etiquetas, essas tags que nós vamos utilizar. A primeira, nós vamos chamar aqui de estrutura. Então, eu adicionei, vou criar aqui, ó, onde tem tag 1, eu vou clicar e vou renomear, dar o nome de estrutura. Vou clicar novamente e vou criar agora uma tag, uma etiqueta de nome prateleira. Vou criar uma outra, vou dar o nome de prateleira interna. Vou criar uma outra, vou dar o nome de porta. Clico aqui, ó, porta. Criei as etiquetas. Agora eu preciso associar essas etiquetas aos componentes, às peças do meu objeto. Eu preciso primeiro selecionar quais são as peças que eu quero que sejam associadas a uma determinada etiqueta. Então vou selecionar aqui a tag estrutura. Para selecionar, eu vou clicar aqui. A atual é a untagged. Eu vou selecionar aqui a estrutura, vou clicar aqui. Está selecionado. Agora, eu vou selecionar as peças que eu quero que façam parte dessa tag estrutura, dessa etiqueta estrutura. Então, vou vir aqui com a ferramenta selecionar, vou clicar nas seguintes peças. Nas laterais, uma já está selecionada, eu quero selecionar essa outra. Se eu clicar somente, a outra não vai mais ficar selecionada e vai selecionar esta lateral. Se eu quero adicionar a seleção, eu fico segurando o Shift do teclado e vou clicando naquelas peças que eu quero adicionar. Posso soltar um instante para poder visualizar melhor. Vou apertar de novo o Shift e vou clicar agora. Todas as peças que correspondem ao que eu quero chamar de estrutura estão selecionadas. Venho aqui em Apply Current Tag to Selection e ele vai associar essa etiqueta a esses objetos. Está feito. Nossa, mas como é que eu sei que está feito ou não? Vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar agora a tag prateleira. Selecionei a tag prateleira e vou pedir o seguinte. Eu vou pedir, vocês estão vendo esse olhinho aqui? Esse olhinho significa que se eu quero ocultar ou exibir os elementos que estão associados a uma determinada etiqueta. Se eu tirar agora, aqui ele está ativo, então está exibindo. Se eu tirar, olha o que acontece. Vai desaparecer. Não quer dizer que esses objetos foram apagados, eles só estão ocultos. Tudo que está dentro, né, dessa tag estrutura está oculto. Se eu trago novamente, aparece. Vamos fazer agora a mesma coisa com o que eu quero etiquetar como prateleira, que é somente esta peça aqui. Então, venho com a ferramenta selecionar, clico, venho aqui, ó, Apply Current Tag to Selection. Já foi. A mesma coisa aqui. Essa daqui eu também vou colocar como estrutura. Então, vou vir aqui novamente e vou associar como estrutura. Agora, eu vou selecionar as duas portas e vou colocar como porta. Então, vou selecionar aqui, ó, Make Active Tag. Então, essa vai ser a etiqueta ativa. E logo em seguida, eu vou pedir para aplicar. O fundo eu ainda não apliquei. O fundo, vamos colocar também em estrutura. Então, novamente, vou vir aqui em Make Active Tag. Já está selecionado o fundo. Vou colocar aqui Apply Current Tag to Selection. Ok, está certo. Né? O que é que está faltando? A prateleira interna, aquela aqui de dentro. Como é que eu faço para selecionar? Se já ela está enclausurada aqui dentro. Basta eu tirar a visibilidade da porta, por exemplo.
tirei a visibilidade, já aproveito e vejo se de fato foi para aquela etiqueta. E agora eu seleciono esta prateleira, vou selecionar a etiqueta prateleira interna e vou enviar para esta prateleira. A princípio, tudo certo. Trago de volta a porta e nós associamos várias etiquetas às diferentes peças do nosso armário. Uma forma que nós podemos fazer para visualizar essa distribuição, essa etiquetagem, digamos assim, é escolhendo esta opção aqui, ó, Color by Tag. Observem que a cada etiqueta existe uma cor associada. Se eu pegar e pedir isso aqui, ó, Color by Tag, ele vai mostrar, a partir desta cor, qual é a etiqueta que está associada a esta determinada camada. Então, prateleira interna, que é essa cor roxa, vai aparecer roxo. Tudo que for etiquetado como estrutura vai aparecer verde. E assim por diante. Se vocês quiserem mudar essa cor, basta clicar em cima da cor, escolher uma outra cor aqui, ó, dá o OK. Ah, mas não mudou, porque é a prateleira interna. Vamos ver aqui, ó, vou tirar a visibilidade da porta, está aqui, a prateleira interna está verde. Essa cor, gente, não é o material do objeto, é só para nos ajudar visualmente a enxergar como é que os componentes, os elementos do meu desenho, da minha modelagem, estão etiquetados. Para tirar essa forma de visualização, basta eu apertar aqui novamente, volta a mostrar o material original do objeto. Para finalizar, vamos aplicar o material. Vou selecionar todas as peças aqui do meu objeto, vou vir aqui em tinta, aqui ó, nós temos no modelo ele mostra quais são as cores que foram utilizadas, quais foram as texturas e materiais utilizados no meu modelo. Vocês podem observar que só estão sendo exibidas as cores que pertencem a essa calunga, que é essa referência automático aí do modelo do SketchUp. Tem uma referência de tamanho, de escala. Se nós queremos outros materiais, nós precisamos vir aqui em procurar. E aqui nós temos a biblioteca disponível. Estampa, asfalto, concreto, cores. Vamos procurar aqui madeira. Está lá embaixo, madeiras. E aqui nós vamos escolher qual é a madeira que vocês querem utilizar. Vou escolher isso aqui, ó, e vou aplicar no meu objeto. Como todas as peças estão selecionadas, ele já aplicou sobre todas as peças. Mas se vocês quiserem, vocês podem escolher um outro material e selecionar diferentes e aplicar em diferentes peças, diferentes materiais, ok? Vai aí da criatividade de cada um. Terminou, vou vir aqui com a ferramenta de selecionar, seleciono todas as peças, clico com o botão direito, criar componente e vou dar o nome de armário. E OK. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.